O famoso visto K1, que inspirou a série 90 Dias para Casar, não é o único usado no programa. Naqueles casos em que o visto é negado, né, os noivos costumam buscar algumas alternativas para poder levar a pessoa para os Estados Unidos de uma forma legal. Ainda assim, tem gente que está sentadinha, só esperando há anos a embaixada dar andamento no processo, seja por problemas com o passado ou problemas também de relações entre os países. A gente listou aqui os campeões de espera. Será que algum dia eles vão conseguir? Não sabemos. Lembrando também que o Omar, aquele que é da Síria, né, ele tinha só 5% de chances de conseguir e acabou conseguindo. Tá vendo? Você aí achando que, não vou apostar na loteria. Eu acho que, né? Não sei. Só acho. Apesar do país dele estar na lista de vetos dos Estados Unidos, ele não tinha passagem pela polícia, estava fazendo um curso lá também de especialização, tinha emprego, né? Tinha uma vida mais estável. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Ronald é o sul-africano que apareceu em 90 Dias do outro lado com a Tiffany. Na época das gravações, ele tinha sido preso por vender as coisas da mãe dele para poder gastar o dinheiro lá na jogatina, né? Pois é, o motivo pelo qual ele não chegou a conseguir o visto, a gente já sabe, que ele tem ficha criminal. E aí, o que obviamente é visto com maus olhos pela embaixada norte-americana, né? E qualquer outra embaixada do mundo também. Para melhorar as chances dele conseguir o bendito do visto, o casal optou por se casar lá na África do Sul. E aí, logo depois, a Tiffany acabou engravidando. Ela não conseguiu viver, né, lá na África do Sul, obviamente, e voltou para os Estados Unidos para poder esperar o visto. Porém, ele nunca conseguiu a papelada. E a gente só descobriu o suposto motivo quando o casal voltou para a 6ª temporada do Felizes para Sempre e deu uma explicada lá, né? Em uma live com o blogueiro Johnny Yates, o Ronald, ele alegou que a Tiffany, ela mentiu sobre ter dado entrada no K1. De acordo com ele, ela teria dito várias vezes que todos os documentos, né, solicitados tinham sim sido entregues na embaixada e que eles só estavam aguardando a entrevista e não sei o quê. E aí, futuramente, o Ronald, ele também descobriu que algumas informações cruciais ainda nem tinham sido acrescentadas no processo. E aí, ao questionar a Tiffany, ela afirmou que fez tudo direitinho sim, isso era coisa da cabeça dele. E aí ele resolveu entrar no site para poder confirmar e viu que ela não tinha nem começado o processo ainda direito, né? Os dois, eles reataram recentemente e pode ser que a gente tenha mais informações. Pode até ser também que o processo tenha alguma novidade e eles tenham voltado porque o visto foi aprovado. Vamos ter que esperar para poder ver. O Johnny é um participante que a gente ainda não conhece aqui no Brasil, né? Já que ele aparece na 5ª temporada de Antes dos 90 Dias, que ainda não passou por aqui. Eu já comentei dele num outro vídeo, ele é o primeiro participante chinês, inclusive, da franquia. Ele apareceu com a sua então namorada, né? A americana, que se chama Ella. As gravações dessa temporada aí, a gente precisa lembrar que foram feitas em tempos de pandemia, então os participantes, eles já tinham essa dificuldade natural que todo mundo estava passando. O Johnny, ele tentou ir para Singapura para poder tirar o visto lá, né, para os Estados Unidos, porém, ele não conseguiu nem tirar o visto para ir para Singapura para poder tirar. Ao que parece, os dois continuam juntos também, mas não chegaram a se encontrar. Pelo menos ninguém postou nada na internet até o momento, né? Pode ser que eles estejam gravando para uma nova temporada? Pode ser, vai saber. Com certeza, o visto do Michael é um dos mais polêmicos de toda a franquia, mesmo depois de tantos anos e de muitas tentativas, ele segue lá vivendo na Nigéria e ainda não sabemos se essa situação algum dia vai mudar. A Angela e o Michael, eles estão juntos pelo menos desde 2017, já que a primeira temporada deles, né, com o programa foi gravada em janeiro de 2018. A princípio, eles tentaram o visto K1, que é o de noivos, e na 7ª temporada, gravada em 2019, o Michael contou que foi negado. Ele até disse lá pra Angela que o entrevistador deve ter desconfiado, que ele estava mentindo sobre o relacionamento ou sobre qualquer uma outra informação. A Angela, ela voltou pra Nigéria no fim daquele ano, e aí o casal se casou oficialmente, como a gente assistiu, para poder tentar o visto de cônjuge. O processo, ele começou a correr no início de 2020, e até hoje o Michael não foi para os Estados Unidos ainda. Dizem que ele foi aprovado no início do mês passado.
e que o programa ia gravar toda a chegada dele e tal. Mas ele fez uma live dizendo que não tinha nada disso aí não, que isso aí é tudo história, que não aconteceu nada disso. Um dos motivos pro visto dele demorar tanto é que a Nigéria tem essa fama de ser cheia de golpistas que fingem ser príncipes, e aí que teve, né, um problema lá com o seu dinheiro, e aí tentam extorquir dinheiro de mulheres do mundo inteiro. Eles convencem, inclusive, as vítimas, geralmente mulheres de países de primeiro mundo, obviamente, né, país que tem a Qué, para poder mandar a Qué para eles. E aí tem até aquele grupo chamado de Yahoo Boys, que o Usman cita na temporada em que ele aparece com a gatinha Lisa. Um outro motivo que poderia atrapalhar também o visto do Michael seria a existência de uma ficha criminal, que é desconhecida do público. A gente não sabe, né? Não se sabe se na Nigéria dá para poder consultar esses dados na internet, mas eu lembro de já ter lido que o Ronald, por exemplo, tem mais algumas coisas lá na ficha dele, só que elas não estão disponíveis, obviamente, para consulta pública. Talvez o Michael já tenha se envolvido em algum problema e a gente não ficou sabendo. Além disso, pesa também o fato de que o Michael não tem um emprego fixo, ele é totalmente sem ira nem beira, não tem nem fonte de renda, o que pode causar suspeita dos entrevistadores. Provavelmente a história que mais causa tristeza é a do John, que é casado com a Rachel. Ele é aquele inglês que recebeu a visita da Rachel com a bebê lá na casa da mãe dele, né? Como a gente já assistiu também, lá na segunda temporada de Antes dos 90 Dias. No caso dele, é fato, todo mundo já sabe que existe a ficha criminal. Ele se envolveu numa briga no início da vida adulta dele e foi fichado pela polícia. E aí, sendo assim, ele nunca conseguiu o visto nem para ir para os Estados Unidos a turismo, que é uma coisa muito simples para um inglês. A Rachel, ela foi para a Inglaterra, se casou com ele lá, em maio de 2018. Depois eles tentaram o visto de casados, né? E o processo deles foi um pouco mais lento, porque a Rachel não tinha muita gente para poder ser copatrocinadora, né, do visto, já que ela sozinha não tem como ser a provedora do John. Ela é mãe de 2 crianças, que são a Ella e a Lucy. Acho que o que ela recebe também não tem como comprovar que ela conseguiria sustentar o John, né? Enfim. Os dois tiveram que esperar 3 anos para poder ir para a entrevista lá na embaixada, que aconteceu em maio de 2021. Porém, na data, eles já sabiam que o visto seria negado. O John, ele explicou para os fãs que ele levou toda a papelada, explicou toda a história, mas aí o entrevistador disse que ele não tinha autorização para poder conceder o visto, né, a pessoas que têm uma ficha criminal. O advogado do casal já tinha explicado tudo isso para a Rachel e para o John também, e eles já estavam com tudo pronto, né, para poder fazer a apelação. Eles têm provas também de que são casados, se falam com frequência. O John até ajuda financeiramente a bancar os custos da Lucy, que ele acabou assumindo, né, a paternidade. Há alguns dias também, o John, ele disse que a resposta final do processo estava muito perto de ser dada, né? Eles não pretendem viver na Inglaterra, até porque a ela não poderia ir junto, já que o pai dela tem guarda compartilhada. Vamos torcer aí pelo melhor, né, para esses dois que a gente realmente gosta de verdade. Para fechar com chave de ouro, não podemos deixar de fora quem? Cher Ozan. Embora a Nicole tenha dito que eles acabaram de vez o relacionamento até então, né? Mas até hoje ninguém sabe assim direito o que aconteceu com o visto de verdade. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, contando toda a polêmica envolvendo uma blogueira que teoricamente descobriu que o Azan teoricamente era casado, pai de 3 filhos, e que aquela viagem que ele cancelou de última hora foi porque o filho mais novo dele teoricamente tinha nascido. Então existem muitas teorias sobre a negativa do visto do Azan. Pode ser que ele não tenha conseguido comprovar que o relacionamento dele com a Nicole era real. Pode ser que a renda da Nicole também foi considerada muito baixa, ou que a embaixada tenha suspeitado, né, de algumas coisas, porque existe isso também, de vender casamento. Isso aí é uma coisa também, gente, que isso é a prática assim, desde que mundo é mundo. O povo vende K1, na verdade. Pois é. Agora, por exemplo, o fato dele ser casado, dele ter filho e querer ir se encontrar e viver como americana também nos Estados Unidos é um outro B.O., porque obviamente para ele dar entrada ele teria que mostrar, né, o estado civil. Vai mentir, não tem como, vai pegar, tá lá na ficha da pessoa. Em um dos episódios Confissões, o Azan ele deu uma resposta meio embolada de que ele namorou uma mulher que era de Belarus, né, e que ele inclusive já foi lá.
E aí o entrevistador teria suspeitado de que ele estava desesperado para poder sair do Marrocos. E aí por isso que ele estava arrumando relacionamentos de longa distância com outra mulher. E tem também, a gente não pode esquecer, a história de que ele foi para outro país e excedeu o tempo de visto dele, né, o que torna também inelegível para o K1 por motivos de não respeitar as regras de imigração. Assim como o Michael, no fundo a gente se pergunta, será que não tem uma fichinha criminal aí no meio dessa história? Né? Será? Porque o Azan é meio esquentadinho, né? Ninguém ia duvidar que ele se meteu numa briga, foi parar na delegacia, lá no Marrocos não é uma coisa simples de saber, esse tipo de coisa. Enfim, mas e aí, o que você acha, hein? Você acha que esse povo vai conseguir esses vistos? Ou tem tempo? Assim, já estão em tempo de desistir e seguir adiante. Não sei, deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.